Queridos, Apocalipse capítulo 11, nós estaremos discorrendo sobre a palavra de Deus e vamos enfatizar quem serão essas duas testemunhas, pois existem muitas especulações a respeito das duas testemunhas. Eu, particularmente, por muito tempo, acreditava ser Elias e Moisés. Outros acreditam que poderá ser Enoque e Elias. Mas, como nós aprendemos que a Bíblia interpreta a Bíblia, nós vamos ver o que a Bíblia nos diz. Para complicar mais um pouquinho, eu trouxe um livro que eu adquiri do pastor José Serafim. Certa feita, ele pregando ali na central, ele falava sobre as duas testemunhas, e o pastor José Serafim, ele dizia: se você quer saber quem são as duas testemunhas, adquira esse livro. E eu adquiri o livro e confesso que fiquei bastante balançado com o argumento do pastor José Serafim, pois com muita sabedoria ele coloca a sua interpretação, irmão. Os irmãos sabem que quando se trata de Apocalipse, existem várias correntes de teólogos que interpretam conforme o seu pensamento, irmão. Esse dia eu estava vendo uma linha que agora me fugiu o nome, que eles diziam que o Apocalipse já se cumpriu. Só que esse rapaz que estava debatendo, ele pegou uma barreira pesada para debater, pois foi justamente com o Juliano Fraga. E o pastor Juliano Fraga, eu acredito, para debater com ele, eu só vi uma pessoa até hoje no estilo dele, Silas Malafaia, irmão. Os dois nunca debateram. Agora, eu gostaria de um dia assistir Silas Malafaia e Juliano Fraga debatendo a respeito do Apocalipse. Nós iríamos aprender muito. Então esse rapaz que dizia que o Apocalipse havia se cumprido, não conseguiu sustentar, à luz da Bíblia, os seus argumentos. E pasme, ele disse que não foi João que escreveu o Apocalipse. Olha para você ver. Por que não foi João? Nós vamos estudar sobre isso. Porque João, quando escreveu o Apocalipse, já fazia 25 anos
que o general Tito tinha destruído Jerusalém e derrubado o templo, ali com a tropa dos romanos. Então ele dizia que não poderia ser João que escreveu o Apocalipse, porque está se tratando para medir o templo, e nessa época que João estava na ilha de Patmos, João tinha 95 anos, então não poderia ser João. Então, quando se trata de Apocalipse, irmãos, nós vemos muitas mentes mirabolantes dando a sua interpretação, e se você não tiver o conhecimento básico, essas pessoas acabam te convencendo. Então, por isso que é bom você ter uma leve noção. Por exemplo, quando eu falo para os irmãos não receberem as testemunhas de Jeová na sua casa, é justamente por isso. As testemunhas de Jeová vai pregar sobre um reino terreno, onde vai ser tudo lindo e maravilhoso, porém o nosso Jesus, irmão, o nosso Deus, na ótica das testemunhas de Jeová, não é um Deus. Ele é um ser criado, é um Deus de baixo escalão. Então, quando fala que Jesus é um Deus de baixo escalão, isso é heresia. E Deus não compactua com heresia. Os irmãos estão compreendendo? Nós temos o pastor João Ribe Palharim, um homem de Deus que eu respeito muito. Ele diz para bater a porta na cara desse povo quando vier na sua casa. Ele é radical. Ele diz: porque querem tirar Jesus do nosso coração com os seus ensinamentos. Então não seja simpático aqueles que queiram convencer você que Jesus não é Deus, irmão. Jesus é a terceira pessoa da Trindade. Jesus não é criatura, Jesus é criador. Quando diz Jesus é o Filho de Deus, é porque pela graça e misericórdia do Espírito Santo, quando era para se cumprir a promessa para a humanidade, Jesus, ele vem e se faz carne. Jesus se faz carne. Aí o que acontece? Maria não sabia como ia acontecer, pois ela era virgem. Aí a Bíblia fala que a sombra do Altíssimo desceria sobre Maria, e através do Espírito Santo ela geraria. Por isso Jesus, ele recebe esse nome de Filho de Deus. Não porque ele foi criado, irmão. Jesus, ele não foi criado, ele é criador. A Bíblia ela nos diz que tudo que nós vemos que foi criado, foi Jesus que criou para a sua glória. Então está claro essa introdução? Então existem muitas mentes mirabolantes e muitas heresias a respeito, eu diria, da palavra de Deus, mas particularmente do texto que nós estamos discorrendo, do Apocalipse. Apocalipse capítulo 11, vocês acharam ou está muito difícil? Os irmãos conseguem ler aí na nave da igreja, amém? Para mim aqui está clarinho, irmão. Eu vou encher esse negócio de água. Irmão, depois que eu fiquei gripado,
Eu estou conversando e vem é como se desse entrada de ar no meu pulmão. Aí eu estou falando, aí vem um ar. Na minha garganta eu tuço. Aí conforme isso, quando vem eu bebo água e o ar desce. Estou precisando colocar um pressurizador aqui no meu pulmão. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Vocês estão vendo? Porque eles acham que não foi João? Porque logo na introdução do capítulo 11, que está falando sobre medir o templo, no tempo da revelação no tempo da revelação não existia mais templo. O templo já tinha sido destruído, como profetizado por Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. Então João está revelando, mas não existe mais templo. Então aquela palavra não era para aquele tempo, era para tempos vindouros. E deixa o 11:2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder a minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio, vestido de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, algo que as 2 testemunhas podem fazer, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor Jesus também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentados os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E o terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. E passado o segundo ai,
eis que o terceiro ai cedo virá. Vamos deixar para ver se dá tempo para a gente ler a abertura, ou melhor, o tocar da sétima trombeta. Então, quando o João recebe a palavra que manda ele medir o templo, irmão, e vai falar a respeito do templo, como eu falei para os irmãos, algumas pessoas que ensinam vai dizer que essa profecia não foi João, porque não existia templo. E por eles acreditarem, esse povo, essa linha de doido, por eles acreditarem que o Apocalipse já se cumpriu, não poderia ser João, porque se cumpriu quando o templo estava de pé. E aí eles dão os seus argumentos que não cabe a gente entrar no mérito. Mas a questão, irmão, é bastante interessante. João, ele recebe uma ordem para medir o templo. Olha, a minha Bíblia de estudo, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, irmão. Mas as notas de rodapé e os comentários nas Bíblias de estudo são os homens que fazem. Então, pelo comentário bíblico estar na Bíblia, não quer dizer que é inerrante. A Bíblia é inerrante. Os comentários bíblicos são teólogos com seus pensamentos que dizem. Eu vou ler o que o escritor, o comentarista, da Bíblia de estudo de aplicação pessoal, ele fala a respeito do templo. Olha o que ele diz. E esse templo é provavelmente um símbolo da igreja, todos os verdadeiros crentes, porque não haverá nenhum templo na Nova Jerusalém. João mediu o templo para mostrar que Deus está construindo muros de proteção em torno do seu povo, para poupá-lo de qualquer dano espiritual, e que existe um lugar reservado para todos aqueles que permaneçam fiéis nele. Então, o comentarista da Bíblia, que eu estou com ela aqui, está dizendo que essa visão de João a respeito do templo é todos os crentes, porque a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Mas eu, particularmente, eu não aceito essa colocação por ser muito vaga. Ela é muito vaga. O Apocalipse está dando detalhes do templo. E eu acho que não é as pessoas. Esse templo não são as pessoas. Eu acredito que é um templo físico. Olha o que o pastor Serafim, ele vai nos ensinar a respeito do templo. Preste atenção. Já fazia 25 anos que Jerusalém e o templo havia sido destruído, quando o apóstolo João recebeu esta visão e escreveu o livro de Apocalipse. No tempo em que se cumprir esta visão, os judeus estarão novamente em Jerusalém com o templo reconstruído. Medir o santuário de Deus, medir o santuário e os que nele adoram, significa que o tempo da grande tribulação,
os judeus voltarão às suas práticas religiosas e buscarão a Deus. Eu creio mais, eu aceito mais, irmão, esse argumento do pastor Serafim, pois o templo será reconstruído, esse templo será reconstruído, todas as nações vão fazer, através do anticristo, um pacto com Israel, e o anticristo, depois dos 3 anos e meio de paz, ele vai querer sentar no templo de Deus. Então eu acredito que essa visão de João é para essa época. Então nós aprendemos que esse templo, ao contrário do que o comentarista da Bíblia de estudo de aplicação pessoal, ele está dizendo que o templo são todas as pessoas, está falando de todos os crentes fiéis. Eu, particularmente, não sou dono da verdade, o comentarista da Bíblia de estudo não é dono da verdade, e o pastor Serafim não é dono da verdade. O Apocalipse, ele abre margem para contraditórios, pessoas que pensam diferente. Entendeu, irmão? De repente vem uma linha de teólogos aí que argumenta, e você vai aceitar o argumento dele e vai falar: não, o pastor falou assim, mas eu penso assim. Temos direito de pensar assim, pois o Apocalipse, ele é recheado de simbologias, irmão. Então, quando se trata das coisas, por exemplo, 3 anos e meio, nós vamos ver que é a metade de um número perfeito, que é 7. A Bíblia fala de 3 anos e meio de paz, de prosperidade total, de um governo que vai dominar com excelência a economia mundial. Porém, depois de 3 anos e meio, o acordo de paz será quebrado, e o anticristo vai se manifestar. Por isso que vocês não tenham medo, nós vamos chegar lá ainda, desse negócio de marca, de chip, porque isso, irmão, não será por engano, não se fará por engano. Olha, eu vou colocar um chip, agora você está com o chip 66, não será por engano, irmão. Você vai ter que aceitar, você vai escolher aceitar. Fala: isso aqui é do anticristo, ninguém compra, ninguém vende. Você quer continuar com o seu Jesus? Você quer continuar com a sua fé? É basicamente por aí. Por isso que existe muita especulação. E esse estudo sobre Apocalipse é muito bom para nós, para que a gente tenha noção e não fica com medo, não fique com medo, irmão. Queria eu que a igreja estivesse toda aqui para ouvir isso. Agora vamos falar das 2 testemunhas. Olha para você ver que interessante. Se não me engano, no capítulo 15. 15 não, perdão. Capítulo 4. Capítulo 3, irmão. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus. No tempo da grande tribulação, haverá 2 profetas, que a Bíblia retrata de 2 testemunhas.
Quando Jesus, lá no começo, quando João recebe a revelação que Jesus caminha entre os castiçais, que Jesus caminha entre as igrejas, esses dois castiçais são a igreja do Senhor. São dois homens que receberão poder para profetizar com o poder que tinha Moisés quando liderou as pragas no Egito, e da mesma sorte Elias. Aí algumas pessoas, então, é Moisés e Elias. Vamos ver o que o comentarista da Bíblia de aplicação que eu estou aqui vai dizer. Olha, essas duas testemunhas apresentam uma forte semelhança com Moisés e Elias, dois dos mais poderosos profetas de Deus. Através do poder de Deus, Moisés lançou as pragas sobre as nações do Egito, e Elias derrotou os profetas de Baal. Esses dois homens aparecem ao lado de Cristo em sua transfiguração. Então, devido esse aparecimento, o comentarista aqui, ele agora não ousa afirmar, mas ele fala da semelhança dessas duas testemunhas que poderão ser Moisés e Elias. O pastor Serafim, ele diz que não pode ser Moisés, e não pode ser Elias, e não pode ser Enoque. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus arrebatou Enoque para que este não provasse a morte. Então, como Deus vai enviar Enoque novamente na terra para morrer? Porque Enoque, ele foi arrebatado, e nós aprendemos em 1 Tessalonicenses, se não me engano é 4,13, que isso que é mortal para habitar no céu tem que se revestir de imortalidade. Isso que é corrupto tem que se revestir de incorruptibilidade. Então ele terá o corpo transformado. Agora, depois do corpo transformado, ele volta à terra para se tornar homem como nós e morrer de novo. Sendo que a Bíblia, ela vai dizer que para o homem está determinado morrer uma vez só. E a partir do momento que você tem o teu corpo transformado, ele não vai voltar atrás, irmão. A igreja do Senhor, quando for arrebatada, ela terá esse corpo transformado, mas será para sempre. O nosso Jesus, ele é a primícia de todos que ressuscitaram. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Então, como pode ser Moisés? Moisés então vai morrer 2 vezes. Então não pode ser Moisés, não pode ser Enoque, não pode ser Elias. Então acredita-se que essas duas testemunhas serão 2 homens de Deus, o qual a Bíblia ainda não dá nome a eles.
E você, o que acha? Gil? Eu cresci ouvindo isso, Gil. Eu cresci ouvindo isso. Pelo contexto da vida dos dois, a gente não conhece um terceiro que foi arrebatado vivo. Mas, pelo que a Bíblia diz, não pode ser os dois. Pois, como duas pessoas que não provaram a morte foram poupadas e arrebatadas, e certamente para estar onde eles estão, eles tiveram seu corpo transformado. Nós não acreditamos que exista outro mundo físico onde eles possam estar, mas nós acreditamos no céu. E para chegar no céu, você tem que chegar em espírito. Você não pode chegar em carne. Então, por essa questão, eu estou com o pastor Serafim. Eu não creio que possa ser Enoque e Elias, embora as evidências que a Bíblia nos apresenta no arrebatamento deles nos leva a imaginar isso, que também não é descartado. Eu não posso afirmar não, pastor Serafim está certo, será duas pessoas que nós ainda não conhecemos, ou dizer, não, o comentarista da Bíblia está certo, existe forte evidência de ser Moisés, que estará ali na grande tribulação representando a lei, pois tratará do povo de Israel, e Elias representando os profetas, ou Enoque. Falou. Sepultou. Enoque fez quantos milagres? Nenhum. Então, as duas testemunhas aqui. Eu fico com o pastor Serafim. Vamos ler o que ele diz? É grande. Olha, ele começa perguntando: quem será as duas testemunhas? Alguns dizem, esse é o livro, que serão Enoque e Elias, dois homens de Deus que não morreram, mas foram arrebatados vivos para o céu. Temos as referências aqui, Gênesis 5, 23 ao 24, segundo Reis 2, 11, e conforme Hebreus 9, 27, eles precisavam passar pela morte. Outros dizem, trata-se de Elias e Moisés, pelo fato de essas duas testemunhas operarem sinais semelhantes ao que aqueles dois servos de Deus operaram
durante seu ministério. Irmão, e lembrando que esse pastor Serafim, ele prega no Belém, ele é convidado pelo pastor Leles para estar conosco. Então não é uma pessoa qualquer que está falando, são pessoas, é crente da nossa corrente belemita. Achei que era o meu. Diz ainda que Elias vem a representar os profetas e Moisés a lei, pelo fato desses dois homens de Deus terem se apresentado no Monte da Transfiguração com Jesus. Sobra a sua morte. Lucas 9:31. Por que essas duas testemunhas não podem ser Enoque, nem Moisés e nem Elias? Vejamos. Não pode ser Enoque, o sétimo depois de Adão. Enoque não morreu, mas vivo foi trasladado para o céu. Gênesis 5:24, Hebreus 11. Está escrito que Deus o trasladou para que ele não provasse a morte. Se Deus não quis que Enoque provasse a morte, Deus continua não querendo. Deus não muda de ideia como nós, os humanos. Além disso, Enoque foi trasladado para o céu há 5.000 anos. Não vamos pensar que ele está no céu em corpo corruptível. No momento de sua transladação, seu corpo foi metamorfoseado, como serão os corpos de todos os salvos que estiverem vivos no momento do arrebatamento, como lemos em 1 Coríntios 15, 50 a 54. E agora, digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e a morte, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Por tudo isso, não pode ser Enoque uma das testemunhas. Todos os crentes que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento não passará pela morte, terão seus corpos transformados em corpos incorruptíveis e subirão para encontrar o Senhor nos ares. Não façamos confusão com Hebreus 9:27. A todo homem está ordenado morrer uma vez, seguindo-se depois o juízo. O escritor sagrado se refere ao sacrifício de Cristo e sua morte vicária. Jesus, como homem, morreu uma vez e ressuscitou, não havendo possibilidade de uma segunda morte. Nascer e morrer é o curso natural de todo ser humano. Alguns terão o privilégio de não provarem a morte. Então, irmãos, diante desse argumento, eu acredito, é a mesma situação de Elias, que não pode ser Enoque e Elias. E Moisés foi morto. Como Moisés vai morrer de novo?
Deus não se arrepende. Então, porque no momento que nós formos transformados, não haverá reversão. Não tem como voltar a ser carne de novo. Porque Elias e Enoque, eles provaram essa transformação. Ninguém pode herdar o reino de Deus com esse corpo. Não foi isso que Deus disse para Moisés, quando Moisés falou que queria vê-lo? Senhor, eu quero te ver. Fala, você não pode, Moisés, você não pode me ver, porque a glória do Senhor iria consumi-lo. Então, amados, eu deixo essa questão levantada para você. Eu, pastor Paulo, eu acredito que não será nenhum dos três, nem Enoque, nem Elias e nem Moisés. Embora temos muitos homens de Deus que vai defender que será Elias e Moisés. Para Deus nada é impossível, mas Ele não vai contra a sua palavra. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, estudá-la e procurar um erro. Você não vai encontrar, irmão. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Os homens que escreveram a Bíblia foram pessoas normais, como eu e você, com seus erros e acertos. Porém, a inspiração é de Deus. Amém? Não vai dar tempo da gente falar sobre a 7ª trombeta. Eu pergunto para vocês: quem são a mulher e o dragão? Alguém sabe? Quarta-feira, venham todos, que vocês saberão e verá o acontecimento na abertura da 7ª trombeta, irmão. Irmãos, isso aqui é Bíblia. Quando nós trazemos comentários de homens de Deus, daquilo que eles escreveram nos seus livros, foram porque eles estudaram e encontraram argumentos para poder defender sua tese. E são homens do nosso ministério. Eu não busco YouTube, Google. Eu busco a Bíblia, irmãos, comentarista bíblico e os irmãos que nós conhecemos. Amém?